Na figura, vemos o circuito de um amplificador diferencial, largamente utilizado em eletrônica em circuitos de áudio. O detalhe mostra uma fonte de corrente I, fundamental para o correto funcionamento do circuito. A soma das correntes dos emissores IE1 e IE2 é constante, dada por I. Como se obtém uma fonte de corrente constante? Esse é o símbolo de fonte de corrente. Se você observar os circuitos de amplificadores diferenciais práticos, vai reparar que eventualmente temos um resistor de emissor. É uma outra forma de fonte de corrente, substituída por um resistor. Como que um resistor pode atuar como uma fonte de corrente? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre fontes de corrente resistivas, o que são e onde se aplicam. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ter sempre os vídeos mais recentes que são lançados. Os nossos objetivos nesse vídeo são apresentar o conceito de fonte de corrente resistiva, com aplicações em circuitos eletrônicos, analisar a taxa de variação da corrente de carga com a resistência de carga. Fontes de corrente resistiva. Esta é uma boa hora para você dar o seu like. Ajude a divulgar o canal. Ajude o algoritmo do YouTube a disseminar os nossos vídeos, para que possamos levar esse conhecimento a mais pessoas. Obrigado. Vamos falar sobre divisor resistivo, fonte de corrente resistiva, taxa de variação da corrente com a resistência. Começamos pelo divisor de tensão resistivo. A tensão sobre a carga, o L, é dada por o G, que é a tensão do gerador, vezes a relação RL sobre RL mais RG. A corrente L que percorre o resistor de carga RL é dada por o G sobre RL mais RG. Essa é a corrente de carga. O que é então a fonte de corrente resistiva? Vamos considerar uma fonte de tensão contínua de 12 volts, a resistência do gerador de 39 kΩ e a nossa resistência de carga variando de 0,1 ohms a 39.000 ohms. Uma grande excursão de variação de RL. Qual vai ser o valor de L? Como vai variar em L? Na nossa tabela, temos que a corrente de curto, com RL igual a zero, é de 307,69 microamperes. A tabela mostra, do lado esquerdo, diversos valores da resistência de carga, desde 0,1 ohms até 39 kΩ. E a coluna da direita mostra a corrente na carga. Observe que o valor máximo é de 307,69 microamperes e o valor mínimo de 153,85 microamperes. Isso com a nossa resistência variando de 0,1 ohm até 39 kΩ. A variação na corrente foi de apenas menos 50%. Houve uma queda, um decréscimo na corrente. O gráfico mostra o valor da corrente com a variação de RL para as condições dadas. Quanto maior o valor da carga, menor o valor da corrente. Uma variação de 390.000 vezes na carga, ou 38.999.900%, vai acarretar uma variação de cerca de menos 50% na corrente de carga. A variação na corrente de carga é muito menor do que a variação da carga. Isso é uma fonte de corrente. Vamos agora colocar uma tensão de 11,5 volts. A bateria caiu meio volt. Analisando os resultados, a corrente de curto-circuito agora é de 294,87 microamperes e para uma resistência de carga máxima de 39 kΩ, uma corrente de carga de 147,44 microamperes. De novo, uma variação de menos 50%, uma queda, um decréscimo na corrente. 11 volts, mantendo as condições de variação de resistência. Chegamos à mesma conclusão. O valor mínimo e máximo diferem de 50%. O valor mínimo está 50% abaixo do valor máximo. Então, uma grande excursão de valor de resistência de carga leva apenas 50% de corrente de carga. De cerca de 282 microamperes
para cerca de 141 microamperes. 10,5 volts, repetimos o processo e observamos o mesmo resultado. Uma grande variação de resistência de carga e o decréscimo de 50%. Resumindo, temos a seguinte situação. Quando a nossa variação de tensão é de 12,5%, a corrente de curto-circuito acompanha essa variação. A corrente acompanha a variação de tensão de alimentação. Não é uma boa fonte de corrente, mas como nós vimos, os resultados são bem interessantes. O gráfico está mostrando a variação da corrente de carga com a resistência de carga até cerca de 39,40 kΩ. Para um valor de tensão do gerador de 12 volts e uma resistência do gerador de 39 kΩ. A taxa de variação da corrente com a carga resistiva é a resposta a como se comporta IL em função da resistência do gerador e da resistência de carga. Com a variação de L com a variação de RG e RL. O que nós queremos saber é quanto é que é delta IL sobre delta RL. Qual é a razão entre a variação de L e a variação de RL. Como e quanto a corrente de carga varia com a variação da carga. Nós queremos saber, então, a taxa de variação ou a derivada da corrente em relação à carga. Veja pelo gráfico, quando nós estamos com um valor de resistência baixo, conforme aumentamos a resistência de carga, diminui a corrente. A reta tangente é virada, apontada para baixo. A taxa de variação é negativa, a derivada é negativa. Podemos analisar diversos outros pontos da curva e sempre veremos que cada vez temos uma redução da corrente conforme aumenta a resistência de carga. Esse comportamento é constante. A taxa de variação da corrente com a carga é negativa e varia com o valor de L. A inclinação dessa reta, segmento de reta vermelho, vai variando ao longo da curva. Se nós determinarmos a derivada, achamos menos o G sobre RL mais RG ao quadrado. Vamos analisar essa equação com mais calma. Delta IL é quanto a corrente varia. Nós gostaríamos que fosse muito pouca essa variação de corrente. RL é a resistência de carga. Nós não temos controle, ela vai variar muito. Esse valor pode ser bastante variável. O sinal negativo mostra que a taxa é negativa. Conforme RL aumenta, a resistência de carga aumenta, a corrente de carga IL diminui. Taxa negativa. O G é o valor da fonte de tensão em volts, RL é a resistência de carga e RG a resistência da fonte do gerador. Ao quadrado temos a variação quadrática. E a pergunta é, como podemos reduzir essa variação de corrente com a variação da carga? Fácil, aumentando muito o valor de RG. Faça RG muito maior do que RL. E o delta IL vai ser aproximadamente zero. Veja na equação. Vamos fazer o exercício. Vamos considerar o nosso problema anterior de uma tensão do gerador de 12 volts, resistência do gerador de 39 kΩ e a nossa resistência de carga apenas 39 ohms. Como é que a corrente vai variar conforme RL varia em torno de 39 ohms? Queremos agora observar o comportamento em torno de 39. A resistência de carga variando um pouco em torno do valor nominal de 39 ohms. Talvez a precisão, tolerância ao resistor. Aí está a tabela. Temos o valor nominal de 39 ohms e a resistência variando de 38,999 ohms a 39,001 ohms. Uma variação de mais ou menos 0,001 ohm. Aplicando a nossa equação, delta IL menos 12 vezes delta RL, variação de RL, vezes 39.000 mais 39 ao quadrado, obtemos menos 7,74 vezes delta menos 9 vezes delta R. Vamos ver agora a tabela? Quando nós temos uma resistência de 38,99 ohms, a corrente na carga 307,3849,306 microamperes. A tabela mostra os valores de corrente para 39 ohms e 39,001. Então, 39 é a nossa referência. Quando a resistência aumenta de 39 para 39,001, por exemplo, a nossa corrente diminui, é negativa.
Quando a nossa resistência diminui de 39 para 3899, a corrente aumenta. Sim, ela se comporta com o inverso da variação da resistência. Comprovada a equação da taxa de variação com os valores calculados. No segundo exemplo, agora, temos uma resistência de carga mais alta, 20 kΩ. Variamos mais ou menos 1 ohm em torno de 20 kΩ. De maneira análoga, calculamos a corrente e a variação de corrente. Fazendo a conta de ΔL, achamos menos 3,4473 vezes 10 a menos 9. Observe que o valor teórico da derivada coincide perfeitamente com o valor calculado pelo divisor resistivo pela corrente que circula pela resistência. A nossa teoria está sendo comprovada na prática. Temos aí a variação da corrente com a carga e agora temos a taxa de variação. Veja, ordenada, o eixo Y é negativo. A taxa varia com a carga. A curva está mostrando que para valores mais baixos de resistência de carga, a taxa é maior. Quando a resistência de carga aumenta, a taxa de variação é menor. Essa é a taxa de variação da corrente com a carga. E se nós levarmos ao exagero, se nós levarmos a nossa resistência de carga até cerca de 400 kΩ, o que vai acontecer? Observe que a partir de um certo tempo, ou seja, a partir de um certo valor da resistência de carga, a corrente prática, a taxa de variação da corrente, tende a zero. Observe que é um valor de resistência de carga muito elevado. E isso é o que caracteriza uma fonte de tensão. A resistência da fonte é muito pequena em relação à carga. Fonte de tensão é um assunto para um outro dia. Vimos então fontes de corrente resistivas, o resistor como fonte de corrente, é possível fazer, a variação da corrente com a carga, aprendemos a calcular essa taxa de variação. Se você gostou, dê o seu like, ajude a divulgar o conhecimento, ajude o Google a divulgar o vídeo. Você encontra no canal diversas opções de vídeos sobre circuitos magnéticos, propagação e antenas, eletrônica aplicada. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Obrigado, bons estudos e até a próxima.